Vamos dar agora continuidade ao nosso estudo de grafos, desta feita focando na busca em largura e na exploração de outras propriedades dos grafos. Então vamos lá. Nós vamos ver agora a busca em largura. Nós já vimos na aula precedente a busca em profundidade, nós vamos ver agora a busca em largura. A busca em largura, ela, ao contrário da busca em profundidade, ela mantém a sua busca em níveis próximos ao nível de início da busca. Quando essa busca é feita numa árvore, ela é considerada, ela é também chamada de busca em níveis, porque ela vai do nível raiz 0, passando para o nível 1, nível 2 e assim por diante. No grafo, ela se distancia pouco do ponto de início. Então, veja, dado o grafo abaixo, iniciando uma busca pelo nó A, ela inicialmente consulta os nós adjacentes ao A, o B, em seguida o C, em seguida o D, em seguida o E. Só depois de consultado todos os nós adjacentes ao A, imediatamente adjacentes ao A, é que ela vai passar para consultar nós um pouco mais longes. Então ela consulta o F, o G, o H e o I. Então, nesse caso aqui, nós vemos que ela procura inicialmente consultar os nós ou os vértices que estejam mais próximos e em seguida os mais distantes. Ela não se aprofunda inicialmente na busca. A ideia central da busca em largura é, ao contrário da busca em profundidade, utilizar uma lista como uma estrutura auxiliar para guardar temporariamente os nós que estão em processamento. Então, o fato de você usar uma lista, com os dados sendo adicionados à lista no final da lista e sendo retirados pelo início da lista, provoca uma mudança no comportamento da busca, provoca uma mudança na estratégia da busca. Mudança que troca a ordem com que os nós são visitados durante o processo. Então, a busca em largura pressupõe o uso de uma estrutura de dados na forma de uma lista. Isso faz a diferença. É isso que faz a diferença. É basicamente isso que faz a diferença. Então, vamos ver aqui como é que nós começamos a busca. Nós começamos primeiro com o nó. Imagine aquela árvore que nós vimos agora há pouco. Vamos lá voltar, essa árvore aí. Nós começamos inicialmente com o primeiro nó, né? Visitamos, verificamos se é meta ou não. Normalmente não é meta, é o primeiro, vamos começar por ele. Então, a partir dele, geramos o primeiro nó adjacente. O primeiro nó adjacente é o B. Nós o visitamos, marcamos como visitados, essa cor mudou aqui para preto, significa que nós já o visitamos. Na prática, no nosso algoritmo, lá no nosso programa, nós simplesmente setamos uma variável como visitado igual a true. E em seguida inserimos esse elemento na nossa lista. Então ele é inserido ao final da lista, né? Ou no final da lista, e ele vai ser retirado pelo início da lista depois. Bom, isso nós fazemos, geramos o primeiro nó adjacente. Em seguida nós verificamos se existe ainda outro nó adjacente a A. Nós estamos ainda trabalhando com A. Aí com isso tinha o C. O C nós marcamos como visitado. Obviamente nós testaríamos se ele é meta ou não, no caso real. Mas nós marcamos ele como visitado e inserimos na lista. A lista agora contém dois elementos. Repetimos o mesmo processo e encontramos o D. Marcamos como visitado, inserimos na lista. Repetimos o mesmo processo e encontramos o E. Marcamos como visitado e inserimos na lista. Repetimos o mesmo processo e verificamos que não existem mais elementos a serem inseridos. Se não existem mais elementos adjacentes ao A, porque todos já foram visitados, não existem mais elementos não visitados adjacentes ao A, então agora está na hora da gente começar uma outra sequência, a sequência 2. Na sequência 2, nós retiramos o elemento da lista. Então nós voltamos lá na lista, verificamos quem é que está presente na lista e retiramos na ordem, na mesma ordem que foi inserido. Então, se o primeiro inserido foi o B, nós retiramos o B. Bom, uma vez o B retirado, nós vamos voltar à sequência 1, que nós estávamos trabalhando, e gerar todos os nós adjacentes ao B. Então, vamos verificar qual é o nó adjacente ao B. Nós vemos que o F é um nó adjacente ao B. Então, nós geramos o F, encontramos o F, marcamos ele como visitado e inserimos ele na nossa lista. A nossa lista agora já está crescendo. Bom,
Não sendo possível continuar, quer dizer, depois que eu coloquei o F, não era possível mais gerar adjacentes ao B. Então nós vamos retirar outro elemento da lista. Vamos retirar o C. E a retirada do C, nós vamos verificar se existe algum adjacente ao retirado. Se possível, né? Vamos ver que não existem elementos adjacentes ao C. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos retirar outro. Retiramos o D. E se existir elemento adjacente ao D, existe sim, é o G, nós marcamos ele como visitado, verificamos o office meta e colocamos ele na lista. Em seguida, depois que nós colocamos o G na lista, não existem mais elementos adjacentes ao D. Então, o que fazemos? Retiramos um elemento da lista, o R. Não sendo possível retirar o próximo, a gente retira o R. O E tem adjacente? Não tem. Então, a gente retira o próximo, que no caso é o F. O F tem adjacente, que é o H. Então, marca o H como visitado, coloca o H na lista. Não tem mais, retira o G. Então, verifica se tem o G tem adjacente, tem o I. Marca o I como visitado e coloca na lista. Não tem mais adjacente, retira o H. O H tem adjacente? Não tem. Então, retira o I. O I tem adjacente? Não tem, fim da busca. Então, nós visitamos todos os nós aqui desse tipo de grafo, desse grafo. Nós visitamos todos os nós desse grafo e a ordem que nós visitamos foi exatamente a ordem que caracteriza uma busca em largura. Se nós olharmos agora qual foi a ordem de visita, nós vamos verificar que foi assim. Primeiro nós testamos o A fila estava vazia. Quando testamos geramos a partir do A, geramos o adjacente ao A que for o B, colocamos na fila. Testamos o C, né, o C também é adjacente ao A, testamos o C, colocamos na fila. Testamos o D, colocamos na fila, ainda é adjacente ao A. Testamos o E, colocamos na fila. Então nós temos o B, C, D e E, estão todos na fila, isso aqui são todos adjacentes ao A, foram gerados a partir daquela função adjacente. Né? A seguir, quando o A não tem mais adjacentes, nós removemos o primeiro da lista. O primeiro da lista é o B. Removendo o B, a lista fica com CDE. Pegamos e vamos gerar agora os adjacentes do B. O adjacente do B é o F. Aí o F é colocado na lista. Ele é visitado, é testado, verificado se é meta, não é, coloca na lista. Então, não temos mais adjacentes ao B, vamos remover o primeiro da lista, que é o C. Remove o C, sobrou o D, é F. Não tem adjacentes ao C, remove o D, que é o próximo, sobrou é F. O D tem adjacente, que é o G. Testa o G, coloca na lista. É FG. E assim por diante. Então nós vamos ficar depois do FG, vai ter o FG, o G, o H, o H, o I, o H e o I. Até que se remova o I, esvazia-se a lista. E nesse caso, nós visitamos exatamente todos os vértices desse grafo. Observe que o conteúdo da fila ele não representa um caminho ao contrário da busca em profundidade. O conteúdo da fila representa apenas os nós que foram testados, obviamente eles não são meta, mas eles não foram totalmente expandidos. Isso quer dizer que existem nós adjacentes a esses nós que não foram examinados. Então eles têm adjacentes ainda a explorar. Esse é o conteúdo da fila. Esse conteúdo pode não ser tão útil quanto o conteúdo da busca em profundidade, mas é essa a realidade nossa. Vamos ver aqui o nosso código, né? Como sempre temos um códigozinho para ilustrar. Nós temos aqui um programa, nosso programa 73 é muito semelhante ao programa anterior. Então nós temos a mesmíssima classe vértice, exatamente igual, né? Classe vértice tem a mesma função, visitor, marca visitado, verifica se foi visitado, limpa, ou seja, coloca o visitado como falso. A seguir nós temos a nossa classe grafo com o mesmo construtor, idêntico, com a função adiciona vértice, adiciona arco, adiciona vértice, adiciona arco iguais à anterior, mostra vértice igual ao anterior, imprime matriz igual à anterior, localiza rótulo também, obtém adjacente também, é do mesmo jeito, ele testa se todos os adjacentes de um determinado nó, se esse adjacente ele é adjacente realmente, né? Ou seja, esse teste aqui, o primeiro teste é se um número qualquer, se um rótulo qualquer é adjacente, e em seguida ele testa se esse vértice ele foi visitado.
Se ele é falso, não foi visitado, e se ele é adjacente, ele retorna o valor dele. E essa função é chamada várias vezes para ir retornando sequencialmente todos os nós que não foram visitados. E a seguir nós temos a nossa função, que é a única que é realmente diferente. É a função de busca em largura. Diferente, mas não tanto. Então nós vamos ver com algumas pequenas modificações. A primeira pequena modificação que eu fiz aqui foi para evitar erros, evitar que a gente não possa fazer a busca mais de uma vez no nosso programa. Cada vez que nós formos fazer a busca é bom limpar todos os variáveis que foram setados como visitadas. Então todos os nós que foram setados como visitados. Então esse primeiro laço aí, for em lista de vértices e ponto limpo, é somente para dizer que consideramos agora todos os nós como sendo não visitados para que a gente possa começar a busca. Cada vez que a gente começa a busca, pode ser que a gente tenha feito uma busca anterior, e se a gente tiver feito uma busca anterior, muitos nós estão setados como visitados. Então é por isso que a gente limpa essa variável. Bom, a seguir, isso aqui não é absolutamente necessário, não faz parte do algoritmo, né? Nós simplesmente colocamos aí. A seguir, nós começamos aqui realmente a busca prometida, começa criando uma fila vazia. Essa fila vazia é a fila onde os nós, ou o número dos nós, o índice dos nós, serão guardados e controlarão o meu acesso, né? O meu acesso aos vértices, o meu acesso aos elementos que eu estou analisando. A primeira coisa que eu faço é verificar se o início é igual a fim, se esse início é igual a fim. Se for, então a meta já é o próprio início, não tem o que fazer, não tem nada a fazer. Simplesmente esperar que o usuário pressione a tecla Enter e retornar. Então, considerar que o início não é igual ao fim, que ele vai fazer alguma coisa. Se ele for fazer alguma coisa, o início não é igual ao fim, a primeira coisa que ele faz é pegar o primeiro nó, que é um nó cujo índice é o início, e marcar ele como visitado. Foi isso que nós fizemos lá com o A. Se você se lembra, nós pegamos o primeiro nó, que era o A, marcamos ele como visitado. Bom, aqui eu botei uma funçãozinha para cada vez que a gente visitar um nó, ele vai ser impresso no vídeo. A gente vai ser impressa a sequência porque os nós são visitados. E a seguir, se esse nó foi marcado como visitado, eu coloco ele na fila. Uso o comando de append do Python. O append aqui não é usado como push. Vou apagar isso aqui. Ele é usado como append mesmo, né? Isso é uma fila, não é uma pilha. Push é uma propriedade, não é uma propriedade, perdão. O push é uma função que se executa sobre pilhas. Você empurra na pilha, push. No caso aqui, append é para acrescentar ao final da fila. Acrescentado o início ao final da fila, que não tinha nada até vazia, está iniciando agora, começa o primeiro ele. Então vamos para frente. E aí ele tem um laço. Esse laço vai existir, né, enquanto a fila não for vazia. Enquanto o comprimento da fila não é igual a zero, enquanto a fila não é vazia, ele faz o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? A primeira coisa é ele remover de fato o primeiro elemento da fila. Nós fazemos isso, nós temos uma facilidade para fazer isso através de um comando pop do Python. O pop do Python, se eu não der nenhum número, ele retira o último elemento. Lembra que a gente usou ele no programa passado, nós usamos ele sem índice. Quando a gente usa ele sem índice, ele retira o último elemento. Mas se nós colocamos o índice nele, ele remove exatamente aquele elemento que nós especificamos. Então, no caso aqui, nós vamos remover sempre o primeiro elemento, que é sempre o elemento que está na posição 0. Então, nós removemos o elemento, apagamos ele da pilha e colocamos ele numa variável que eu chamei aqui de elemento atual. É esse elemento atual que eu vou trabalhar agora. Então, esse elemento atual, ele vai fazer o quê? Eu vou usar ele, né, para encontrar o primeiro adjacente não visitado dele. Eu sei que ele já foi visitado anteriormente, aqui em cima ele foi visitado, se for a primeira vez ele foi visitado aqui em cima, né? Mas se eu estiver executando esse laço pela segunda ou pela terceira vez, então significa que tem um outro elemento que foi recentemente removido da pilha pelo pop, e com ele eu encontro o primeiro elemento dele que não foi visitado ainda. Se esse v é igual a menos 1, significa que não existiu isso, a busca foi essa função aqui, se esse v for menos 1, essa função não encontrou nenhum elemento adjacente que não seja visitado. E isso é aquela função que nós vimos lá em cima. Essa função existe aqui, tanto aqui quanto no outro algoritmo. Mas enquanto o v não é menos 1, enquanto o v for diferente de menos 1, o que eu faço? Primeiro eu testo se o v é igual ao fim.
ou seja, se o V é a meta, isso aqui é o teste de meta, para verificar se o meu V é a minha meta, já que a minha meta é um determinado nó que eu representei aqui com a variável φ. Ou com o número φ é o número que me representa a posição do nó que é meta. Bom, se ele é φ, então ele é meta, ele encontrou. Então eu não vou fazer mais nada, vou mostrar ele, imprimir ele no vídeo, e depois vou dizer, imprimir também meta encontrada. E encerro por aqui mesmo o laço. Agora, se ele não é φ, aí ele foi visitado, foi testado, não é φ. Então eu registro ele como visitado, está aqui a função, registro ele como visitado, o vértice V. Né? Eu mostro o V de qualquer jeito, imprimo ele e acrescento ele à pilha. É isso que a gente estava fazendo lá no graficamente, visualmente, aqui a gente está fazendo na hora do código. Bom, agora esse while aqui vai terminar, mas antes que ele termine eu tenho que voltar a calcular um novo elemento adjacente ao elemento atual. Isso eu tenho que fazer para que na próxima, esse comando aqui não vai ser mais executado, ele está fora do laço, mas ele vai ser usado de novo aqui. Então aqui ele pega o próximo elemento adjacente não visitado, coloca de novo e vê. Quando ele volta para cá, ele vai testar de novo subir -1. E aí fica repetindo, fica preso dentro desse laço interno, verificando de um por um todos os elementos adjacentes não visitados e colocando, inserindo eles na pilha. Insere na pilha, testa, insere, testa, insere, testa, insere, repete isso aqui até que não tenha mais elementos adjacentes a visitar. Se não tem mais elementos adjacentes a visitar, o que ele faz? Ele sai do laço interno e volta para executar o laço externo. No laço externo, o que ele faz? Ele verifica se a pilha ainda tem alguma coisa lá. A pilha não, desculpe, a fila. Verifica se ainda tem alguma coisa lá, o comprimento dele não é 0. Faz a mesma coisa, retira o elemento da posição 0. É exatamente o que a gente está fazendo manualmente lá, visualmente. E começa tudo de novo. Calcula o adjacente, né, ao elemento atual. Enquanto esse V for... Aí depois que ele faz isso, que ele calcula o primeiro adjacente, ele entra de novo no laço. E começa de novo aquele processo. Calcula, ele verifica, ele registra como visitado, mostra e insere. Calcula, registra como visitado, mostra e insere. Calcula, registra como visitado, mostra e insere. Até cai fora. Cai fora, pega outro elemento, que dá pop 0 de novo. Ele vai removendo isso aqui e vai removendo de fora. O laço de fora é responsável por ir removendo os elementos da lista. Bom, quando ele faz isso, e se chegar um momento em que o comprimento da lista seja 0, então ele sai do laço externo, sai desse laço aqui, e executa o else do laço, mostrando imprime caminho não encontrado, busca sem sucesso. Bom, essa é a modificação, a verdadeira função modificada, a única função modificada no nossa classe graph. O que é que mudou agora no nosso menu? O nosso menu continua o mesmo, idêntico, tudo igual, apenas uma modificação só. É que ao invés de ser uma busca em profundidade, vai ser uma busca em largura. Nós colocamos isso aqui nesse print. Buscar o caminho, botamos aqui BFS, quer dizer, a busca agora em largura. E quando testamos a opção C, aqui, se a escolha é C, nós chamamos a função lá embaixo, grf.bfs. Lembrando que o grf é o nosso objeto grafo. Então eu chamo a função BFS, passando para ele o início, o arco de início e o arco de fim. E aí ele executa a nossa função BFS, cadê ela? Está aqui. Executa essa função aqui. E essa função pode retornar com ou sem sucesso. Se ele voltar com sucesso, ele imprime meta encontrada. Se ele voltar sem sucesso, ele imprime caminho não encontrado. Busca sem sucesso. Observe que quando ele encontra, quando a meta foi encontrada, ele não tem registro do caminho entre um vértice e outro. Ele não tem esse registro, ele não guarda esse registro. Se você quiser guardar esse registro numa busca em largura, você tem que fazer algum subterfúgio, alguma função extra, alguma coisa extra, para que você possa encontrar o caminho. Uma das formas de fazer isso é, a cada nó que é gerado, como adjacente, registrar nesse nó quem foi o pai que o gerou. Se você fizer isso, tendo o nó final, você acaba descobrindo uma lista ligada de volta, de trás para frente, onde ele vai, a partir do filho encontrado, da meta encontrada, ele descobre quem é o pai dele e assim por diante até encontrar o raiz. É uma forma de você fazer, criar essa lista ligada para encontrar o caminho de volta.
Mas a busca em largura ela não te dá isso pela estrutura própria dela, você tem que procurar de outra forma. No entanto, ela pode ser usada, por exemplo, para saber se um ponto qualquer pertence, está ou não conectado àquele grafo a partir de um ponto raiz. Por exemplo, você pode usar para saber se o pino lá do seu circuito digital, de um determinado pino, está conectado no mesmo circuito que um pino B. Então, o pino 54 está no mesmo circuito que o pino 1, então você aplica, tendo o grafo registrado na memória, você aplica esse algoritmo de busca em largura e ele pode te dar a resposta que está ou não está conectado no mesmo grafo. Você pode, por exemplo, verificar se uma cidade de um país qualquer ela é coberta ou não é coberta por uma rede de transportes rodoviário ou ferroviário. Você pode ver se uma cidade X ou YZ tem ou não tem aeroporto, dado que você tem o gráfico contendo todos os aeroportos do país. Então, existem dezenas, diversas aplicações para busca em largura e essa é uma delas. Mas se você quer um caminho mesmo, a busca em profundidade seria mais adequada, justamente porque ela te dá de volta exatamente o caminho que ela encontrou. Se não, você pode também, eu deixo isso como exercício para você pode modificar a busca em largura para que ela te dê exatamente a resposta do caminho do início até o fim. Para o nosso programa 73. Bom, aí nós temos as múltiplas opções. Né? Até agora nós não inserimos nada, é aquele mesmo programa, mesmo sistema, nós temos que inserir o gráfico manualmente. Então vamos inserir aqui os nossos vértices. A, vértice B, vértice C, vértice D. Eu estou inserindo A, B, C, D, mas poderia ser Maria, Pedro, João, qualquer nome. É só para uma questão de tornar a vida da gente mais fácil, mais simples. Então nós inserimos o D, o vértice E, vamos inserir o vértice F, vértice G, vértice H, vértice I. Vamos ver como é que está aí até agora. Até agora nós temos aí os vértices de A a I, sem nenhum arco inserido. Vamos inserir os arcos agora. Para inserir o arco, pressionamos o A. Então, dizemos o início e o fim do arco. Então, tem um arco de A para B, tem um arco de A para C, tem um arco de A para D, tem um arco de A para E, tem um arco de F, desculpe, de B para F, tem um arco de F para G, tem um arco de D para G, tem um arco de G para I. Vamos ver como é que está agora. Está aí. Agora nós temos a matriz preenchida com seus diversos arcos. Bom, e então agora o que é que nós queremos fazer? Nós queremos fazer nossa busca em largura. Nossa busca em largura. Só relembrando aqui, vamos relembrar de novo, vamos lembrar rapidamente aqui qual é a nossa árvore. Essa árvore que eu cadastrei agora. Vamos voltar aqui um pouquinho. Voltando rapidinho, opa, passo direto. Tá aí a nossa árvore, né? Essa é a árvore, então vocês viram aqui, os vértices são de A até I. Existem caminhos de A a B, F, H, caminhos de A, D, G, I, caminhos de A, E, de E até H é possível por aqui, né? Então vamos verificar se alguns dessas respostas ele pode nos dar. Vamos ver se tem um caminho de A para F, por exemplo. Então vamos testar aqui. Buscar caminho. Na realidade, pense bem, não é buscar um caminho que ele não dá a resposta do caminho. É verificar se a partir do A eu encontro o F. Na realidade é saber se o F está conectado ao A. Existe um caminho entre o A e o F. É isso que ele vai me responder. Então ele vai me responder se existe um caminho entre o A e o F. Então vamos lá. Buscar caminho é C. Vamos mudar do A para o F. Então, o que ele respondeu? Ele respondeu, o caminho é do A. Nós dizemos para ele o caminho é do A para o F. E ele respondeu, meta encontrada. Os nós visitados foram A, B, C, D, E, F. Isso aqui não é um caminho, é só a sequência com que os nós foram visitados. Ele visitou o A, visitou o B, visitou o C, visitou o D, visitou o F. Na sequência, justo na sequência com que os nossos foram inseridos e criados. Vamos ver agora se existe um caminho do A para o I.
né? Então, vamos ver aqui, existe um caminho do A para o I. Então, meta encontrada está aqui. Os nós visitados, você encontrou um caminho do A para o I. Agora vamos ver se existe um caminho do I para o B. Né? I para o B, que a gente está em essa, né? Vamos aqui para o B. É do I, começando I, agora vamos inverter tudo. Começando do I e chega ao B. Será que eu chego do B começando pelo I? Como se a árvore tivesse cabeça para baixo? Então, caminho começando do B, chegando no I. Meta encontrada. A sequência de nossos resultados foi B, A, F, C, D, E, G, H, G, I. Então, como é que foi isso? Ele começou do B para o I, né? Se ele começou do B para o I, olha a sequência com que ele visitou os caminhos. B, A, F, C, D, E, G, I. Vamos ver lá como é que é isso. Ele começou aqui, do B. Ele começou B, A, F, C, D, G, E, G, E, I. Então a árvore, nesse caso nós temos que redesenhar a árvore para considerar o início a partir de um outro nó que não fosse o A. Então essa sequência aqui é partindo do princípio que você começa a busca pelo A. Mas se você começar a busca, como nós fizemos agora pelo B, então a árvore seria que ser redesenhada, ele vai testar os adjacentes do B. Primeiro o F, depois o A, ou o A primeiro o A, depois o F. Aí depois ele vai testar um pouco mais longe. É o F, é o F, é o C, é o D, é o E. Depois que ele testou o F, o C, o D e o E, ele vai testar o H, o G e depois o I. Então aqui a ordem, se a gente começar do B, a ordem vai ser outra completamente diferente. Imagina eu começando do I, então. Vamos ver se ele encontra o H a partir do I. Vamos ver a sequência com que ele visita. Então vamos ver a sequência. Então é muito simples, é só a gente escolher novamente a opção C. E vamos escolher qual é o caminho que ele visita do I para o H. Então, meta encontrada. E aqui você tem a sequência de versos que ele visitou. Ele começou pelo I, aí visitou em seguida o G. O G ele só tem conexão com o D. Depois do D ele visita quem? O A. Depois ele visita o B, o C, o E, o F e o H. Observe que a ordem aqui ficou toda invertida, toda trocada, mas essa ordem é a ordem onde ele começaria a pesquisa a partir do I. Vamos ver lá como é que seria. Então, a partir do I, né, ele só poderia visitar o G. A partir do G, ele só poderia visitar o D. A partir do D, ele só poderia visitar o A. Agora, depois que ele visita o A, ele tem várias opções, que é o C, o B e o E. Ele vai ter que visitar o C, o B e o E antes de visitar o F. Foi isso que ele fez. Ele visitou o B, o C, né, e o E antes de visitar o F. B, C e E antes de visitar o F. Né? Então ele visitou o B, o C e o E, né, antes de visitar o F. Aí a seguida, depois que ele terminou esse nível, ele visitou o F. E do F não tinha jeito, só tinha que ir para o H. Então foi F e H a sequência. F ele só podia ir para o H. Encontrou a meta lá no H. Funcionou perfeitamente. Quer dizer, isso aqui mostra também uma coisa para a gente, é que não importa o desenho do grafo. Então esses algoritmos funcionam para qualquer grafo, seja qual for seu desenho. Então o desenho que nós colocamos aqui era simplesmente para ilustrar, mas seja qual for o desenho do grafo, ele vai pesquisar nesse grafo, vai encontrar os nós, os vértices, de acordo com o que você planejou para ele procurar. Aqui você tem uma outra vista do grafo, apenas para ilustrar a sequência de nós visitados quando você começa essa visita pelo nó I. Então, se você começar pelo I, você, como nós vimos no slide, você começa examinando o I, depois o G, depois o D, depois o A, depois o B, C, E, o F e o H. Então, é aí apenas uma outra vista. Bom, um dos problemas que se pode se deparar quando se trata com grafos, quando se trabalha com grafos, é um problema chamado problema da árvore geradora mínima, ou problema da Minimum Spanning Tree. Esse problema é o seguinte: imagine que você está construindo aquela velha placa de circuito impressa, você está construindo um circuito, e você tem alguns pinos que você quer interligar.
você tem a lógica com que eles querem ser interligados, mas você quer saber qual é o número de traços mínimo que você pode fazer conectando todos os vértices. Então isso é um problema chamado do árvore geradora mínima. Então imagine aqui que você tenha 5 pontos e você quer ter esses 5 pontos estão totalmente interligados. E se você quiser saber qual é a árvore geradora mínima desses 5 pontos, você tem aqui do lado. Você tem 5 pontos interconectados com o mínimo número possível de arcos. Não, isso aqui não é ainda o caminho mais próximo. Isso não é o caminho mais próximo. Não é os menores laços. A gente vai ver mais na frente. Isso é apenas o número de traços, o número de arcos, o número de eixos mínimo que a gente pode usar para ligar esses pontos de um grafo. Isso tem suas aplicações. Bem, a matemática diz que o número de vértices, dado o número de vértices V, no caso aqui 5, o número de eixos para formar a nossa árvore geradora mínima é V menos 1. Então, se nós temos 5 nós, 5 vértices, o número de eixos será 5 menos 1, 4. Então, se você contar aqui 1, 2, 3, 4 é o número de eixos para gerar a nossa árvore. Para a determinação da Minimum Spanning Tree, você pode utilizar tanto a busca em largura quanto a busca em profundidade. A busca em profundidade, nós vamos usar aqui, tem uma vantagem. É que, se você observar bem o caminho de uma busca em profundidade, ao passar pelos diversos nós, esse caminho gera exatamente uma árvore geradora mínima. Então basta que a gente pegue essa sequência dos nós foram visitados e verifique os arcos que foram visitados nessa sequência e esses arcos já estarão formando uma geradora mínima, uma vez que a pesquisa em profundidade ela tende a descartar imediatamente todo nó que não tenha utilidade ou que não tenha mais ou que já tenha sido visitado, que já tenha sido analisado. Então ela tem tendência a descartar e com isso ela vai pegando apenas os próximos nós e aí vai gerando a nossa árvore. Nós temos aqui o nosso código para resolver o problema da AGM. No nosso código aqui nós temos algumas classes exatamente iguais às anteriores. Nós temos ainda os vértices, são a mesma classe. O grafo é basicamente a mesma classe com uma pequena modificação. Nós criamos uma função, chamada MST, que substitui a função busca em profundidade. O que ela faz? A MST ela recebe um valor de início, quer dizer, o valor que por onde eu vou começar a gerar minha árvore, né? A seguir, ela coloca esse valor de início em uma pilha e dispara o processo de busca em profundidade. A busca em profundidade ela vai fazer o seguinte: ela vai agir exatamente como no algoritmo anterior de busca em profundidade, com exceção do teste de meta. Nós não fizemos nenhum teste de meta. Nós queremos fazer com que esse algoritmo ele pesquise em toda a árvore. E pesquisando em toda a árvore, ele vai me mostrando os caminhos que ele vai percorrendo, e os caminhos que ele vai percorrendo são exatamente a minha árvore geradora mínima. Então, quem vai realmente mostrar a árvore geradora mínima são esses dois comandos, quando ele imprime o elemento analisar, que é o elemento que eu acabei de retirar da pilha, e o próximo vértice adjacente, que é obtido a partir desse elemento analisar. Então, ele imprime o elemento analisar, imprime o vértice adjacente e continua no laço de busca em profundidade até que a árvore esteja vazia, ou até que o comprimento dessa pilha esteja zero. Quando o comprimento dessa pilha for zero, é porque ele analisou todos os nós da árvore e aí a busca encerra naturalmente. Muito simples, então basta que a gente agora execute o programa 74. Então vamos lá de novo, limpar aqui o vídeo, limpar o vídeo e vamos executar nosso programa 74. Nosso programa 74 ele é idêntico aos outros, então ele vai pedir as opções
mostrar, inserir vértice, adicionar arco, fazer o cálculo da AGM e sair. Então vamos inicialmente inserir vértices. Então vamos supor que tenha 5 vértices, vamos inserir o vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E. Vamos mostrar aqui, nós temos aí os 5 vértices inseridos. Agora, vamos trabalhar com esse caso 1 aqui. Nesse caso 1, todos os vértices do A, B, C, D são inicialmente conectados. Então nós temos uma árvore totalmente conectada. Então existe um arco de A para B, de A para C, de A para D, de A para E. Vamos lá. Então vamos criar arcos de A para B, arcos de A para C, arcos de A para D, arcos de A para E. Existem também os arcos, né? Nós temos também os arcos de B para C, B para D, B para E. Então, arcos de B para C, arcos de B para D e arcos de B para E. Existem os arcos também de C para D, C para D. Existe também o arco de C para E. E existe também o arco de D para E. Agora vamos mostrar nossa matriz. Essa forma aqui que mostra uma matriz totalmente conectada. Então nós temos os 5 vértices. Então esses 5 vértices eles estão totalmente conectados. Isso caracteriza para uma matriz completamente preenchida de uns, a nossa matriz de adjacências, e com zeros na diagonais, porque nós não queremos representar aqui o fato de o A ter ser ligado ao próprio A, o B ser ligado ao próprio B. Então essa parte permanece zero, mas o restante da matriz permanece completamente preenchido com uns. Bom, então qual é a nossa árvore geradora mínima? Então aqui é a opção G. A gente pode virar o nosso programa, que a gente não mostrou, mas o nosso menu mudou um pouquinho. O nosso menu mudou apenas para a opção G. As outras opções são iguais, as anteriores, mas nós temos agora a opção G. A opção G, ela pede o rótulo de início da AGM, né? Ela verifica se o rótulo é início, que é a variável que vai pegar o rótulo de início. Verifica se ele está presente na lista de vértices, através da função localiza rótulo. Se ele estiver presente, volta o número dele é guardado aqui. Se o número for menos 1, porque ele não está presente, então o vértice está cadastrado, não tem o que fazer, cai fora. Se não, se ele encontra um número qualquer, ele vai chamar a função MST para gerar a árvore geradora mínima. É assim que ele vai funcionar. Então nós estamos exatamente executando a geração, esse menu. Então aqui, vamos digitar nossa opção, geradora mínima. Vai perguntar de onde começa, vamos começar pelo A. E aí ele mostrou os caminhos. Os caminhos são AB, BC, CD e DE. Então são os arcos AB, BC, CD e DE. Vamos ver aqui. Então AB, BC, CD e DE. Então o nosso algoritmo está num caso bem simples, né? Encontrou isso aqui. Seria muito fácil encontrar visualmente, seria muito fácil gerar um outro tipo de programa, um outro lógica que encontrasse também, mas aqui a gente dentro dessa lógica mostrou que ele está funcionando. Vamos pegar agora um caso 2, vamos retirar alguns arcos daquela árvore inicial. Se você observar bem, na árvore inicial nós temos que ela é totalmente conectada. Então, se nós tirarmos esses arcos de A para D, para E e de B para C, nós vamos ficar com algo assim. De A para B para C. Observe que não há mais a conexão de A para D ou de A para E. E nem de B para C. Bom, então qual é, a partir desse gráfico aqui, qual é a minha árvore geradora mínima? Observe que não deve existir aqui conexões que não existam aqui. Então essa é o nosso próximo caso. Então reiniciamos aqui o nosso programa. Iniciamos para a criação do nosso novo
grafo. Então vamos criar inicialmente novamente os vértices A, os vértices B, vértice C, vértice D, vértice E. Mostrando, está aí ele, saber se ele é criado. Agora vamos criar os arcos. Temos que existem arcos de A, só voltando rapidamente lá, existem arcos de A para B e de A para C. Então de A para B, arcos de A para B e arcos de A para C. Nós temos também, vamos ver aqui, de B para D, B para E. Nós temos também arcos de B para D e arcos de B para E. Nós temos também arcos de C para D e de C para E. Então vamos lá. Arcos de C para D e arcos de C para E. Nós temos também aqui arcos que falta somente o de D para E. Falta somente o de D para E. Então vamos lá. Arco D para E. Vamos mostrar como é que está a situação aí. Nós vemos que nós temos essa matriz com algumas já pontos faltando. Não temos arcos de A para D nem de A para E. No B nós temos para o A, temos também para o D e para o E. O C nós temos para o A e temos também para o D e para o E. O D nós temos para o B, para o C e para o E. E o E nós temos para o B, C, D. Então voltando ali a nossa... Bom, então vamos verificar a nossa árvore geradora mínima. Basta que a gente pressione aqui o G, opção G. Digita o rótulo para onde vai começar, vamos começar pelo A. E aí ele mostrou os arcos AB, BD, DC e CE. Vamos ver se é isso mesmo. AB, BD, DC, CE. Então, AB, BD, DC e CE. Essa é a nova árvore geradora mínima para este grafo aqui. AB, BD, DC e CE. AB, BD, DC e CE. Mais uma aplicação de grafos que nós chamamos de ordenamento topológico. Imagine que você tenha um curso a fazer, curso de programador web, e você tenha esse conjunto de disciplinas. Umas disciplinas não têm pré-requisitos, são disciplinas introdutórias do curso, como por exemplo lógica de programação ou banco de dados. Outras disciplinas possuem pré-requisitos. Linguagem de programação 1 tem como lógica o seu pré-requisito. Linguagem de programação 2 tem como lógica o seu... linguagem de programação 2 tem como linguagem de programação 1 o seu pré-requisito. E programação para o web tem como pré-requisito linguagem de programação 2, rede de computadores e banco de dados. Então imagine que você, para receber o certificado do seu curso, você teria que terminar a disciplina de programação para o web. Ora, para fazer a disciplina de programação para o web, você tem que fazer os seus pré-requisitos e os seus pré-requisitos, e assim por diante até chegar nas disciplinas básicas. Então qual é a sequência de disciplinas que eu tenho que fazer em sequência para terminar meu curso? Imagine também que você possa fazer uma disciplina por etapa. Então você só pode fazer uma disciplina por vez. Qual seria a sequência, ou qual seria uma sequência que permitiria a você terminar rapidamente o seu curso? Observe que isso é um problema de otimização que é utilizado em engenharia de produção. Existem gráficos gigantes, mas não vamos chegar lá. Nós vamos começar simplesmente pegando uma sequência. Depois, mais na frente, quem sabe, a gente descobre qual é a sequência ótima, né? O importante no momento é descobrir uma sequência. Então, para isso eu vou utilizar uma ferramenta chamada gráficos direcionados. Nós falamos na introdução a gráficos, na primeira aula, na aula passada, que a nossa matriz de adjacências ela não levava em consideração, até o momento, a direção dos arcos.
No entanto, nesse momento, nós vamos começar a levar em consideração para resolver determinados tipos de problemas. Então, imagine um grafo direcionado, ABC. Como é que seria a matriz de incidência, de adjacência, desse grafo direcionado? Então, a matriz de adjacência seria simplesmente, nós consideramos que a origem estaria nas linhas e o destino estaria nas colunas. Então, de A para B existe um arco direcionado de A para B. Então, de A, a linha A, eu vou colocar na coluna correspondente ao B o 1. No entanto, eu não coloco na linha B na coluna correspondente ao A. Então, com isso aqui, eu estou dizendo apenas que o sentido é de A para B e não de B para A. De B para C, a mesma forma. Então, da linha B, eu vou dizer que existe um arco que vai de B para C, mas não de C para B. Então, a minha matriz ela não fica redundante nem com um monte de informação inútil. Vocês lembram que as matrizes anteriores que nós utilizávamos, elas eram duplicadas no seu quadrante superior direito, era duplicado em relação ao seu quadrante inferior esquerdo. Então, quadrante superior direito esse aqui, quadrante inferior esquerdo esse aqui. Elas eram costumeiramente duplicadas. Agora não, agora elas são desbalanceadas, desequilibradas, porque elas refletem também a direção, o sentido dos arcos. Se nós estivéssemos utilizando lista de adjacências, essa matriz aqui seria representada da seguinte forma. Na lista de adjacências de A, eu teria o B. Na lista de adjacências de B, eu teria o C. Mas na lista de adjacências de C, eu não tenho ninguém, porque o C não é origem para nenhum outro arco. E observe que na lista de adjacências de B, eu não tenho A, eu tenho apenas o C. Então, dessa forma, eu consigo deixar registrado qual é a direção, qual é o sentido do grafo. Bom, então como é que eu faço isso no código? Eu tenho um pequeno fragmento de código simplesmente para mostrar como é que eu adicionava arcos ao grafo. No caso não direcional, nós fazemos o quê? Nós pegávamos e duplicávamos o valor da matriz. A matriz índice, início e fim era 1, a matriz índice e fim início era 1, desde que nós recebíamos os dois valores, o valor do início do arco e o valor do fim do arco, por exemplo, A e B. No nosso caso agora não, nós pegamos apenas do início para o fim. É assim, se existe um arco de B para A, o B vai ser o início, o fim vai ser o A. Se existe um arco de A para B, o A vai ser início, o B vai ser o início, e assim a gente elimina esse comando aqui, no segundo comando não é mais necessário. Então, vamos à prática. Nós temos aqui nosso programa 75, que é retirado ainda dos grafos, herdou ainda tudo que foi feito em relação aos grafos. Aqui nós temos algumas modificações. Primeiro, a classe vértice é intocada, continua do mesmo jeito, é tudo igual, não muda nada. A classe grafo mudou alguma coisa. Nós apagamos as funções de busca em largura, busca em profundidade ou de minimum spanning tree, e nós tiramos as três funções que não é necessária nesse momento e colocamos uma outra função. Colocamos uma função chamada topo. Essa função chamada topo, ela vai fazer a organização topológica do meu grafo. Para isso, ela usa algumas funções auxiliares, como obtém vértice sem sucessor e remove vértice. São duas funções a mais, três funções a mais que nós criamos. Então, criamos a função topo, a função obtém vértice sem sucessor e a função remove vértice. Bom, algumas modificações nas funções anteriores também. A única modificação que nós fizemos foi incluir dentro dos atributos da classe uma matriz ordenada. Essa matriz, essa lista ordenada de vértices, ela vai ser a lista topológica equivalente da minha matriz, da minha lista de vértices. Então eu começo com uma lista de vértices, mas depois essa lista de vértices é ordenada e colocada em uma matriz ordenada topologicamente, ordenada partindo dos pré-requisitos para os pós-requisitos. Então do que deve ser feito antes para o que deve ser feito depois. Você entenda topológico, ordenação topológica mesmo, que deve ser feito antes, ou que está geograficamente antes, ou que de alguma forma há uma relação de tempo em relação de um vértice em relação ao outro. Então, nós criamos essa matriz ordenada e a única diferença do construtor da classe grafo é essa, a criação dessa matriz. O resto é igual, continua igual. Adicionar arco é que tem a modificação. Nós comentamos, a linha agora está comentada, aquela linha não é mais necessária. Nós damos o sentido do início para o fim. Então, a nossa real modificação ela ocorre, como nós já falamos, exatamente nas duas funções, na função topo
na função obtém vértice sem sucesso. Então vamos ver aqui a função topo, cujo objetivo é fazer a classificação ou ordenamento topológico como queira. Primeira coisa que ele faz, a função ela funciona mais ou menos dentro de um laço. Quase o tempo todo dentro do laço. Ela só sai desse laço quando a tarefa dela foi concluída. Na realidade, o laço é até aqui. Então, o que ela faz? Primeiro, ela pega e chama a função chamada obtém vértice sem sucessor. Essa função obtém vértice sem sucessor, que está logo aqui abaixo, ela tem por objetivo encontrar na matriz um vértice que não tenha arcos saindo desse elemento e se dirigindo a qualquer outro sucessor, qualquer outro elemento. Bom, para saber disso é simplesmente eu consultar uma linha da matriz. Eu pego o número do vértice, por exemplo, se o vértice é A, B ou C ou D ou E, ou T', 0, 1, 2 ou 3, eu vou nessa linha da matriz adjacente, e se nessa linha tiver algum direcionado, algum indicando que algum valor 1 indicando que esse vértice tem sucessores, então eu simplesmente ignoro. Eu digo para ele, olha, ele tem sucessores. Se ele não tem sucessores, então eu retorno o valor dele. Então como é que funciona isso? É simples. Primeiro, eu tenho um laço que varia de 1 até o número de vértices, que vai fazer as linhas. Então eu chamei aqui de linha. A linha vai contar as linhas da matriz, linha 0, linha 1, linha 2 e assim por diante. Eu pego uma variável que eu chamei de eixo e coloco ela inicialmente como falsa. Eu pego um segundo laço para pesquisar as colunas. Então, para a coluna variando de 0 até o número de vértices, lembre-se que é uma matriz quadrada, tanto o número de linhas quanto o número de colunas é o número de vértices. E aí eu testo se a matriz de adjacência, índice linha, essa linha aqui, índice coluna, essa coluna aqui, é maior que 0. Se isso acontecer, é porque essa linha que eu estou analisando, ela tem sucessores. Ora, por que eu botei maior que 0 e não igual a 1? Porque em alguns grafos, que é o caso do grafo com peso, nós vamos colocar alguns valores superiores a 0 nessa matriz. Então, enquanto não chegou ao assunto, vamos supor simplesmente que é 0 quando não tem sucessor, e é qualquer valor diferente de 0 quando tem sucessor. Bom, se ele encontrou que nessa linha que ele está analisando, se ele encontrou um elemento, uma coluna qualquer, cujo valor é maior que 0, então ele simplesmente diz, olha, isso aqui é um eixo, é verdade, eu vou encerrar, encerro esse laço de dentro. Ele vai para o laço de fora, ele sai do laço de dentro e vai para o laço de fora, verifica se não é eixo, como o eixo é true, not true, vai ser falso, então ele também não faz isso aqui, volta para o laço de fora, enquanto não terminou o laço de fora, começa de novo, ele vai precisar uma nova linha e vai ver se existem sucessores nessa nova linha. Se não existir, ele pega uma nova linha e vai verificar se existem sucessores nessa linha. Então, se ele fechou esse laço aqui e fechou o laço de fora, então ele retorna o valor -1, quer dizer, tem algum problema, né, nessa matriz. Essa matriz não consegue me dar essa resposta. Então, se tem algum problema, é porque provavelmente existe um ciclo nessa matriz. Então, lembre-se que o que nós estamos trabalhando agora é com um grafo acíclico. É um grafo que não volta para a ponte de origem, não repete caminhos. Ele vai de um A para B sem repetição de caminhos. Então, são grafos acíclicos. Então, esse grafo aqui tem que ser um grafo acíclico para que eu possa trabalhar com ele. Bom, então esse comando aqui de duas uma. Ou ele vai sempre, na realidade é de duas uma, ele vai sempre me retornar um vértice sem sucessores, porque lembre-se que no grafo acíclico sempre vai existir um vértice sem sucessor. Se eu removo esse vértice, obviamente o vértice que aponta para ele torna-se automaticamente um vértice sem sucessor. Então não há como eu não obter um vértice sem sucessor. E se isso acontecer, aqui ele retorna -1 e significa que o grafo não é acíclico. Bom, isso aqui é só um detalhe, mas vamos lá. Então ele obtém na função topo um vértice sem sucessor. Então ele observa que ele vai fazer uma busca de trás para frente. Ele vai começar, a busca é inteiramente realizada na matriz. Ele vai procurar na matriz quem é que tem a sua linha, que é completamente preenchida por zeros. Bom, como eu falei, se o vértice atual, esse valor que retornou aqui,
é menos 1 é porque tem um ciclo, dá um problema, o gráfico tem ciclo, não retorna, vamos interromper o programa aqui, não tem mais sentido continuar. Mas se não for menos 1 é porque ele retornou um valor de um vértice que é um vértice que não tem sucessores. Então eu vou iniciar e colocar esse vértice na minha matriz ordenada. A minha matriz inicialmente é ordenada de trás para frente. Ela começa com o primeiro vértice sem sucessor, o último, no caminho, e vai voltando para os vértices, vai encontrando, vai acrescentando nessa matriz ordenada os vértices sem sucessores. Quando eu termino de colocar isso, é que essa matriz será ordenada na ordem correta. Mas por enquanto ela vai ser ordenada na forma inversa, quer dizer, ela vai colocando todos os elementos de trás para frente. Bom, depois que eu coloquei o rótulo do meu vértice, o rótulo do meu vértice que não tem sucessores na matriz, o que me interessa é o rótulo, se é A, se é B, se é C. Coloquei o rótulo do meu vértice na matriz ordenada, eu posso simplesmente remover o vértice atual da minha tanto matriz de vértice quanto matriz de adjacência. Essa função remove vértice é a função daqui embaixo. Ela simplesmente remove o vértice, apaga o vértice tanto da matriz de adjacências, quer dizer, esse for aqui é para apagar das colunas, então ela fixa uma linha e vai apagando, aliás, ela varia as linhas, a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, e assim até o tamanho da matriz, e ela vai, nessa linha, apagar a coluna correspondente ao vértice. Então, apagando automaticamente qualquer arco que exista de um vértice qualquer para esse vértice, porque eu estou apagando ele. Bom, depois que eu apaguei as colunas, eu apago a linha de uma vez só. Então eu apago a linha que corresponde à linha do vértice. Depois que eu apaguei a coluna, apaguei as linhas, eu apago na lista de vértices. Isso eu apaguei na matriz. Então eu apago na lista de vértices exatamente o meu vértice. E diminuo o valor do número de vértices. Observe que aqui eu usei um recurso do Python, que é o comando del. O comando del ele elimina um elemento de uma lista. Se a minha linguagem de programação não tem essas facilidades, como eliminar, o Java não tem essa facilidade, a linguagem C não tem essa facilidade de eliminar um elemento da lista e diminuir o tamanho dela automaticamente, então você tem que implementar a função. Você tem que criar uma função que apague um elemento da matriz e que comprima, ou seja, que apague os espaços internos, que remova os espaços internos criados quando você deletou um elemento da matriz. Para sorte nossa, o Python já implementa o comando del, tem outros comandos como remove, del e pop que podem ser utilizados para fazer isso aí. Então o remove vértice é utilizado para, no último momento, após o elemento que foi encontrado sem sucessor ser acrescentado na matriz ordenada, ele remove esse vértice e quando o laço voltar, ele vai trabalhar em cima de uma lista de vértices e de uma matriz de adjacências cujo vértice que eu trabalhei anteriormente foi já removido. Ela não existe mais. Se ele não existe mais, o próximo vértice que ele vai encontrar sem sucessores é outro vértice. Então ele faz a mesma coisa. Obtém outro vértice sem sucessor, faz os mesmos testes e coloca na matriz ordenada. Remove, obtém outro vértice sem sucessor, faz os testes, coloca na matriz ordenada e remove até o quê? Até o número de vértices ser igual a 0. Ou seja, acabou com a matriz, não tem mais nenhum vértice na minha matriz. Acabei com a minha lista de vértices. Esse algoritmo é meio destrutor porque ele acaba com tudo. Ele apaga mesmo a lista de vértices, apaga a matriz de adjacência. Então ele não pode ser usado, depois que ele rodou, ele não pode ser usado para pegar a matriz de adjacência antiga, a não ser que você faça uma cópia da matriz e trabalhe em cima da cópia. Se você não fizer isso, ele vai apagar a sua matriz de adjacência, vai apagar a sua lista de vértices. Bom, depois que ele fez tudo isso, ele vai mostrar o resultado. Quando eu mostrar o resultado, ele encontrou uma matriz chamada matriz ordenada, e essa matriz contém todos os vértices sem sucessores de trás para frente. Então, o primeiro vértice sem sucessor, o anterior a este, o anterior, até chegar ao início. Bom, isso está numa ordem inversa. Então, eu vou usar aqui mais um comandinho do Python, mais uma ajuda do Python, para inverter a ordem da minha matriz. Se você não tiver esse comandinho, para reverter a lista, você tem que implementar também. No C e no Java você tem que implementar. Então, aqui o Python nos deu sua ajuda. Depois que ele reverteu, aí a gente simplesmente imprime a matriz ordenada que contém a solução final e que é exatamente a sequência de nós que devem ser visitados para que eu chegue sem problemas ao final. Se isso representar um curso, isso é dado na lista de disciplinas que eu tenho que fazer em sequência para chegar ao final. Se isso representar umas cidades a serem visitadas, a lista de cidades a serem visitadas para que eu chegue corretamente ao final. A lista de tarefas que eu tenho que fazer para chegar corretamente ao final. Então, a aplicação aí fica ao seu critério. O que nós temos aqui mostrando aqui a solução
matemática para ela. Bom, o nosso programa, a nossa função main, nossa função principal, é a mesma coisa dos outros. Ela tem aqui um item a mais no seu menu. Ela tem os itens de mostrar, inserir verso, adicionar arco, tudo bem igual aos outros. Mas ela tem um item a mais agora, que é o item topológico. Esse item topológico é o item que vai executar essa classificação topológica, esse ordenamento topológico. Bom, se eu escolher a opção T no menu principal, ele vai me direcionar para essa função aqui, que está toda comentada aqui, não vai funcionar, só comentários, que era a função antiga que calculava o rótulo de início, o rótulo de final. Aqui nós não precisamos nada disso, isso pode ser apagado, tá aí, isso é só um lixo que restou no programa. Nós chamamos ele a função topo. Então, meu objeto gráfico chama ele a função topo, e essa função topo, que é essa função aqui, vai fazer todo o trabalho para a gente. Está aqui a função que vai fazer o trabalho para a gente. Bom, chega de papo. Vamos ver lá no nosso código, então, como é que é. Vamos lá, esse vértice A, esse vértice B, esse vértice C, esse vértice D, E, F, G, H. Vamos ver como é que ficou. Até a nossa matriz. Vértices de A até H. A matriz inicialmente não tem nenhum arco, está completamente vazia. Nós vamos adicionar os arcos. Quais são os arcos que tem aqui? Nós vamos ver, tem de A para D e A para E. Então, vou colocar aqui um arco de A para D, arco de A para E. O que tem mais lá? Tem arco de B para E, e D para G. Vamos lá, B para E, tem arco de B para E, tem arco de D para G. Bom, o que tem mais lá? Arco de E para G e G para H. E para G, E para G e arco de G para H. O que tem mais lá? Tem arco de C para F e de F para H. C para F, arco de C para F e arco de F para H. Bom, vamos ver aqui como está a situação. Aqui a gente pode conferir. Observe que a árvore tem uns apenas de um lado, quer dizer, se eu tenho um arco de A para D, eu não tenho um de D para A. Então, eu tenho um aqui mostrando que tem um arco de A para D, mas eu não tenho um aqui mostrando que tem um arco de D para A. Então, isso é como fica a matriz mostrando um gráfico direcionado. Escolhi a opção T. A opção T aqui é a nossa busca topológica, ele está pedindo aqui, está esperando, vamos lá. T. Então, daí ele mostrou a nossa lista de vértices ordenados topologicamente. BAE, DGC, FH. BAE, DGC, FH. Então, vamos desenhar aqui. De B, ele vai para A, de A para E, de E para D, de D para G, de G para C, C para F e F para H. Aqui, BAE, DGC, FH. É isso mesmo? BAE, DGC, FH. Então ele nos deu uma sequência. Que permite que você respeite todos os pré-requisitos e encontre o caminho de execução do seu curso, onde você não terá problemas. Vamos fazer agora mais uma pausa. É o fim da nossa aula número 17.